Então vai lá. Ao douto juízo da Vara do Trabalho da Comarca de Florianópolis, Santa Catarina. Tornar-se fininho, garçom, qualificação e endereço completos. Vem respeitosamente perante a Vossa Excelência, por intermédio de seu advogado, adiante assinado, entre parênteses procuração anexa, com o escritório profissional no endereço completo, onde recebe intimações e notificações, com fulcro no artigo 840 da CLT propor reclamação trabalhista pelo rito tal. Em face da Heart Attack Grill Limitada, qualificação e endereço completos, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas. Não tem preliminares, né? Porque não é um senhor idoso, não é que só versa sobre salário. Em suma, vou ter que dar uma estudada nesse detalhe. Então, do mérito. O primeiro é equiparação salarial. O fato é que o reclamante ele foi contratado no mesmo dia que Juan para exercer a mesma função na mesma filial com a mesma produtividade e perfeição técnica. Porém, enquanto recebia R$ 1.500, o seu colega Juan recebia salário de R$ 2.500 por mês, ou seja, R$ 1.000 a mais. Tá, nos termos do artigo 461, caput, sendo idêntica a função a todo trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregado no mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá igual salário sem a distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Pedido diante do exposto requer a condenação do reclamante a pagar a diferença salarial, bem como pagar os reflexos nas verbas contratuais e resilitórias. Por fim, requer a retificação da carteira de trabalho profissional social do empregado para constar o seu real salário nos termos do artigo 29, parágrafo 1º da CLT. Aqui o artigo 29 fala que tem que constar na CTPS, não é todas o real salário. Tá? O número 2, o fato é que o reclamante relata que houve um desconto em seu salário de um dia de serviço no mês de janeiro, ano da extinção do seu contrato de trabalho, em razão do reclamante ter faltado para comparecer em juízo em um processo que o mesmo estava litigando, muito embora o reclamante apresentou certidão da Justiça do Trabalho, assim confirmando a sua presença perante o juízo. O fundamento com fundamento no artigo 473, inciso 8º, que assim reza, artigo 473, o empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo de salário, inciso 8º, pelo tempo que se fizer necessário, quando tiver que comparecer a juízo. E no caso em comento, foi descontado um dia de serviço do reclamante. E a súmula 155 do Tribunal Superior do Trabalho também versa sobre a ausência do trabalho, ausência ao serviço. As horas em que o empregado falta ao serviço para comparecimento necessário como parte à Justiça do Trabalho não serão descontadas de seus salários. Diante do exposto, agora vem o pedido, requer a condenação da reclamada à devolução do dia de trabalho descontado do seu salário. Isso é importante fazer um adendo ali que eu passei batido sem falar, que o artigo 473 ele elenca as hipóteses, é um artigo taxativo, ele elenca as hipóteses em que o empregado pode, né, se afastar, faltar ao dia de serviço, tá? Sem ser descontado do salário. O tópico 3 é intervalo intra-jornada. No caso em comento, excelência, o reclamante declarava que laborava de segunda a sexta, 8 horas por dia. Todavia, excelência, o reclamante declara que usufruía apenas de 30 minutos de horário de almoço. Ora, excelência, conforme redação do artigo 71 da CLT, que assim reza, em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda 6 horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação
o qual será no mínimo de 1 hora, salvo o acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não podendo exceder o de 2 horas. Tá? Diante do exposto, requer a condenação da reclamada ao pagamento de 30 minutos que foi suprimido diariamente do reclamante, acrescido com 50% à luz do artigo 71, parágrafo 4º da Consolidação das Leis Trabalhistas. O tópico 4 é a diferença do FGTS. Excelência, no andamento do contrato ora debatido, a reclamada efetuava depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço apenas na importância de 4%, pois a reclamada alegava ter um acordo coletivo de trabalho autorizando o depósito pela metade. Excelência, no artigo 611, a linha B, reza o texto: constitui objeto ilícito. É muito importante essa palavra ilícito. Constitui objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho exclusivamente a supressão ou a redução dos seguintes direitos. Ressalta-se que o artigo 15 da Lei nº 8.036 de 90 determina que os depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço devem ser de 8% da remuneração paga ou devida ao trabalhador no mês anterior. Diante do exposto, requer a declaração de nulidade da cláusula do acordo coletivo do trabalho que estabelece a resolução dos depósitos de fundo de garantia e a condenação da reclamada ao pagamento das diferenças salariais. Honorários advocatícios são o tópico 5. Requer a condenação da reclamada ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 15% sobre o valor que reúne da liquidação à luz do artigo 791-A da Consolidação das Leis Trabalhistas. Pedidos diante do exposto requer. Inclusive o artigo 791-A da CLT entende que os honorários advocatícios têm que ser importados em no mínimo 5% e máximo 15%. Tá? Aqui foi pedido 15%. A condenação da reclamada ao pagamento das diferenças salariais, bem como dos seus reflexos nas verbas contratuais e resilitórias. A condenação da reclamada à devolução do dia de trabalho descontado de seu salário. A condenação da reclamada ao pagamento do período suprimido, ou seja, de 30 minutos diários acrescidos de 50% nos termos do artigo 71, parágrafo 4º da CLT. A declaração de nulidade da cláusula de acordo coletivo de trabalho que institui a redução dos depósitos de fundo de garantia por tempo de serviço e a condenação da reclamada ao pagamento das diferenças salariais. A condenação da reclamada ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 15% sobre o valor que resulte a liquidação à luz do artigo 791-A da CLT. Requerimentos finais. Diante do exposto requer a notificação da reclamada para obter a resposta à reclamação trabalhista sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato. A produção de todos os meios de provas em direito admitidos, em especial a prova documental, o depoimento pessoal e a oitiva de testemunhas e, por fim, a procedência dos pedidos com a condenação da reclamada ao pagamento das verbas pleiteadas acrescidas de juros e correção monetária. Atribui-se à causa o valor de ruble correspondente à somatória dos valores dos pedidos. Nesses termos, pede deferimento local e data, advogado OAB número.